Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião na nossa casa, nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo, contando sempre com a presença da espiritualidade maior, que com certeza se faz presente na nossa reunião, agradecendo a Jesus dessa oportunidade bendita. E para dar início aos nossos trabalhos, para a amenização do ambiente da nossa reunião, nós vamos contar primeiramente com uma poesia com o nosso irmão Rômulo Marques e em seguida a nossa irmã Jordana fará a prece para o início dos nossos trabalhos. Fiquemos agora com a poesia. Coro de preces, pelo Espírito Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A pobre homem que desanimara e se pusera à beira do caminho, contando pedra, nuvem, charco, espinho, enrodilhado a pensamento vão, o céu determinou que ouvisse a natureza. E ele escutou, de alma surpreendida, vozes a sussurrar entre as forças da vida, elevando-se a Deus em forma de oração. Dizia a luz do cimo resplendente: Pai da eterna bondade, sinto a luta abismal das vastidões soturnas, trago em mim o clamor dos que gemem nas furnas, do sereno esplendor das alturas a que me elevas, envia-me, Senhor, a dissipar as trevas. O vento anunciou, traspassando a ramagem, Deus da piedade imensa, vejo ao longe a aflição de enorme caravana, encharcada de pó na canícula insana. Envia-me, Senhor, a envolvê-la de perto, desejo amenizar o calor do deserto. A fonte murmurou no ápice de um monte: Pai de infinito amor, dói-me fitar no solo a aspereza e secura, comunicando fogo à lavoura insegura. Envia-me, Senhor, dos cárceres da serra, para descer ao vale e defender a terra. A pedra suplicou de elevada montanha: Pai de misericórdia, observo da rocha que me agarro, homens construindo em vão sobre leitos de barro. Comove-me a notar tanto esforço infecundo. Envia-me, Senhor, a cooperar no mundo. A árvore pedia para seguir além nos próprios frutos, de maneira a servir dia por dia, tanto a fome dos bons quanto a gana dos brutos. Sentindo em si que toda a natureza era um hino ao trabalho, entretecendo paz, alegria e agasalho, a consumir-se em preces de louvor, o pobre homem que desanimara sentiu sede de agir e transformar-se em centelha de amor. Então voltou à fé, alçando a fronte e contemplando os céus de horizonte a horizonte, gritou forte e feliz: Envia-me, Senhor! Boa noite a todos. Peço para que fechem os olhos nesse momento para a nossa prece, harmonizando o pensamento com coisas positivas. Mestre amado Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana, mesmo que de forma virtual. Peço que abençoe a cada pessoa e família aqui presente, nos dando sabedoria para compreendermos a mensagem de hoje e os seus ensinamentos. Peço com carinho pela situação de cada um perante a pandemia, nos dando forças para enfrentar as possíveis dificuldades. Cubra de paz e luz a nossa casa e ilumine a semana de todos. Que assim seja. Uma ótima reunião a nós. Os nossos agradecimentos ao nosso irmão Rômulo pela belíssima poesia. E queremos agradecer também a nossa irmã Jordana pela ajuda nos trabalhos da noite. Bem, meus irmãos, agora nós vamos contar com o nosso palestrante da noite de hoje, que sempre que convidamos, ele está nos ajudando, né? Então hoje nós contamos com a colaboração do nosso irmão Emerson, ao qual nesse instante eu passo a palavra. Senhoras e senhores, queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite. Que Jesus nos inspire, nos ampare, nos proteja
e que também nos abençoe os propósitos de discorrer a respeito do tema família à luz do Espiritismo. Meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente contextualizarmos um pouco para nós compreendermos como é que funciona a família aqui no planeta. Por que nós vivemos os dramas que todos nós conhecemos? Por que nós somos submetidos às dificuldades que aparecem? E mesmo parece-nos às vezes que nós sequer fomos inseridos no contexto familiar que tem qualquer identificação conosco, porque todos nos parecem verdadeiramente estranhos. Alguns, de maneira um tanto quanto jocosa, até perguntam: mãe, eu sou adotado? Será que eu sou dessa família mesmo? Não tenho harmonia com os meus irmãos, não consigo entender a vontade de vocês, os pais. Enfim, qual é o critério para que nós compreendamos verdadeiramente o que é família, para que ela se forme aqui no planeta? As entidades venerandas disseram a Kardec que a encarnação nos foi dada como prova e expiação. Então, o planeta naturalmente abriga esse tipo de espíritos. E como o planeta é ainda um planeta cuja destinação é exatamente essa, planeta de provas e expiações, fica evidente que o tipo de espírito que vem para cá é o tipo de espírito que está acostumado a errar muito. E por estar acostumado a errar tanto, tem muito o que aprender. A encarnação lhe foi dada para que ele seja submetido aos testes, daí o termo provas, de forma que ele consiga observar com clareza, pela maneira com que ele resolve ou tenta resolver o problema, qual é o nível de competência para fazê-lo, ou em outras palavras, qual é o nível de compreensão da lei, qual é a maestria que ele desenvolveu, a habilidade que ele desenvolveu para com os relacionamentos, qual é o nível de conhecimento e de experiência que ele já adquiriu. Quando cessar a necessidade de nós sermos submetidos a essas provações, mereceremos um mundo melhor. Entretanto, é aqui que nós estamos. E como Emmanuel diz muito claramente que nós já temos a melhor família que nós poderíamos ter, assim como também ninguém erra de planeta, já está tudo certo. Se o planeta de provas e expiações é uma espécie de ignorância recrudescente nós concluirmos que estamos no planeta errado. O planeta já é a melhor escola, ou o melhor hospital, ou a melhor prisão. Todos esses termos são aceitáveis, porque dependendo da ótica, é exatamente isso que o planeta tem a nos oferecer. No plano espiritual, os reencarnantes imploram quase sempre pela vaga da qual nós agora, os encarnados, usufruímos. Algumas pessoas dizem: eu não pedi para nascer. E esse é um termo relativamente correto, porque se observasse a sua situação, que ele não pode acessar enquanto ele estiver encarnado, por causa do véu do esquecimento temporário, sobre a sua situação antes de encarnar-se, observaria que ele não pediu mesmo, porque estava de joelhos implorando, pelo amor de Deus, que lhe fosse dada a oportunidade. Por que os espíritos imploram para reencarnar-se? Porque eles sabem que o corpo físico é, no mínimo, um lugar onde eles podem atenuar os seus padecimentos. Então eles veem a luz da encarnação, no mínimo, porque eles precisam de uma trégua. Eles querem sofrer menos. Mas a encarnação não é simplesmente um refúgio, ou um esconderijo, ou um lugar onde você fica estagiando sem maior proveito, apenas para talvez recobrar suas forças e voltar para o plano espiritual. De certo que o plano espiritual é o nosso ambiente comum, e a nossa encarnação é o ambiente das nossas provações. Mas a encarnação nos foi dada exatamente com esse sentido provacional para que nós melhorássemos, adquirindo conhecimento e experiência aqui. A encarnação é a transitoriedade. O espírito tem a ver com a eternidade de Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que usufruir ao máximo da oportunidade que nos foi dada, porque no mínimo nós imploramos para que aqui estivéssemos. Às vezes alguém diz que não pediu para encarnar-se, mas é uma ignorância, porque a oportunidade é demasiadamente preciosa para que nos fosse dada de forma que nós não pudéssemos tirar dela o proveito maior. Isso seria um desrespeito ou mesmo desprezo para com aqueles que ainda não podem usufruir da nossa oportunidade, porque estão nas filas dos reencarnantes, aguardando uma oportunidade, inclusive neste momento tão delicado de transição planetária.
Compreendemos então que ninguém veio a este planeta para passear. E aquele que aqui está encarnado desejando uma vida de conveniências e só de prazeres e gozos, de satisfações, distante das dificuldades, tem que repensar a sua conduta. Porque depois que ele está mergulhado no oceano, valem as leis do oceano. Depois que ele está vinculado a determinada empresa, valem as regras daquela empresa. Enquanto ele estiver nas ruas, são as regras das ruas, mas há sempre regras. E a compreensão dessas regras é que nos facilita justamente ou nos aproxima da harmonização que nós desejamos com tudo e com todos, a começar com os consanguíneos e também com aqueles que convivem conosco debaixo do mesmo teto. O conceito de família tem evoluído, tem se modificado. Na antiguidade, era a reunião não somente do senhor dos escravos, como todos estes, os escravos e os colaboradores de determinada empresa comercial. Naquela época, inclusive, na época de Jesus, nosso Senhor, o amor feito homem e a luz de Deus na terra, já estava completamente disseminada a ideia de escravidão. A escravidão era algo tão comum na época de Jesus, no mundo conhecido, que Jesus nem tocava no assunto porque era uma espécie de rotina e raramente ele usava os termos que apontavam para as mazelas da época, porque o mestre estava completamente ocupado em nos falar das coisas de Deus, no tesouro do seu evangelho, na eternidade da alma. Jesus ensinava a viver na transitoriedade, encarnação, preparando o ser para a plenitude e a riqueza verdadeira e espiritual, que é a eternidade. Jesus sabia, portanto, que havia um propósito para a família, tanto que ele escolheu uma festa de casamento para iniciar o seu trabalho, que é o seu messiado, este que durou 3 anos, o que existe de mais importante no universo e o maior tesouro mais precioso que foi ofertado aos homens. Então Jesus quis dizer nas bodas de Caná que o que existe de mais importante para a evolução do planeta é a família, sem a qual não se pode verdadeiramente ensaiar o ser para merecer as oportunidades que estão na escola superior do espírito. Contextualizada a questão de provas e expiações, vamos agora para a formação das famílias. O espírito implora para reencarnar-se, mas ele não vai se reencarnar sem critério. O mentor espiritual, é claro que na presença dos guias superiores que nos administram os destinos, administrar não é fazer por nós, é nos preparar toda a parte que não é nossa, nos favorecendo o tentame, a experiência material. Tem a ficha pregressa que nós sequer acessamos, porque não temos equilíbrio psicológico para nos assenhorearmos de tudo que nós fizemos. Todas as escolhas lá registradas naquilo que já passou. Cada um é o resultado direto das escolhas que fez no seu passado espiritual. E como no reino de Deus ninguém colhe aquilo que não plantou, é absolutamente impossível que alguém esteja tanto gozando quanto sofrendo alguma injustiça. O mentor espiritual sabe qual é a realidade evolutiva do seu tutelado e sabe do que ele necessita. E é em função dessa ficha pregressa, meticulosa, que eles começam a organizar o futuro tentame, a oportunidade aqui na Terra. A escolha que eles fazem, de todos os detalhes, é uma escolha levada em altíssima conta de seriedade para favorecer o aprendizado do reencarnante. Então é o seguinte, no momento em que ele vive, precisa ser submetido a determinada prova, suponhamos uma prova de dificuldade econômica, ou talvez uma prova de relativa solidão nos relacionamentos, ou uma prova de exposição a cargos de confiança ou de poder, porque em todas essas provações ele terá a oportunidade de dar um bom testemunho. Sabendo do que ele necessita e do que ele pode realizar de bom no mundo, ele recebe o país que o abrigará. Ele recebe a cidade mais conveniente pelos recursos que ela oferece. E depois de todas as questões materiais, vamos dizer assim, resolvidas, vêm os componentes. Quais são os componentes que vocês acham? Eles escolhem no plano espiritual para formar a família. Basicamente, é daqueles espíritos com quem nós temos alguma queixa ou problema no passado espiritual. Por que Deus faz isso como regra? É porque esses laços de ódio, de vingança, de revide, de perversidade, de desrespeito que ficaram no passado espiritual precisam ser resolvidos, precisam ser desfeitos porque eles não são reais. Os laços reais são os laços de afetividade,
Porque os laços de afetividade são ensaio para o amor, que é a lei de Deus, ao passo que os ensaios de agressividade, de desrespeito, de incompreensão, de impaciência, tudo isso tem a ver com más experiências que não têm apoio ou fundamento na lei de Deus. O que Deus quer é que nós compreendamos como é que essas coisas funcionam, porque isso nos aproxima dele. Todo o plano de Deus é um plano de fraternidade universal. O que Deus quer é que nós nos resolvamos uns com os outros. Porque depois que essas coisas são resolvidas, o que fica é o amor, o que fica é a compreensão. Então ele vai escolher, vamos tomar como exemplo aqui geral, uma família de 5 pessoas, não importando se ela é maior do que esta em número quantitativo, ou talvez menor, porque hoje uma família, em média, tem 4 pessoas. Mas isso não importa, porque nós vamos tomar um exemplo teórico de 5 pessoas. Os pais vão receber determinado filho. E os pais já estão encarnados porque eles têm a necessidade deles. E já se observou o critério para a reencarnação deles. Que tipo de filho que vem? É aquele que tem responsabilidade com os dois ou com um dos dois. E suponhamos neste exemplo que ele tenha tido uma experiência muito ruim com o pai. Em outra encarnação, eles tinham uma espécie de negócio juntos. Eles tinham um comércio juntos. E eles estavam prosperando relativamente. Quando um dos dois resolveu ficar muito ganancioso e preparou uma verdadeira arapuca para o seu antigo sócio e acabou tomando tudo dele numa dessas artimanhas que as pessoas que têm muito tino para transações comerciais acabam realizando. E aquele sócio que tinha direito a metade de tudo aquilo que começaram e trabalharam juntos se vê jogado de lado. E aí ele desiste de viver porque fica muito triste, acha que a vida não vale mais a pena, fica na miséria e acaba desencarnando. Vocês acham que no plano espiritual, esse irmão que desencarnou desgostoso por ter sido usurpado dos seus bens, vai perdoar com facilidade? O ideal seria que ele perdoasse, porque ele deixaria aquele que lhe retirou o que lhe pertencia à própria sorte, ou seja, a justiça de Deus que não falha, porque isso é impossível. Mas ele não tem muito alcance moral ainda para perdoar. E antes ele quer revidar. Vai então atormentar o sócio que permanece encarnado. E começa um processo de obsessão, tendo em vista uma afinidade infeliz entre as partes. Quando chega o momento daquele outro desencarnar, o problema já está instalado. E muitas vezes esse antigo sócio que desencarnou primeiro o está esperando às portas da desencarnação do outro para poder ajustar as contas do jeito que eles entendem que esse ajuste se dá, que é com violência, com agressividade e muita incompreensão. Chega o momento em que os dois precisam reencarnar. Aquele que retirou desse outro, não dizendo que isso justifica a obsessão, mas aquele que retirou deste outro com as suas artimanhas, reencarna primeiro. E ele se casa, e ele vai receber esse outro antigo sócio como filho. Por que um pai e o outro filho? O pai é o que tem maior responsabilidade. Compete a ele agora soerguer aquele filho, dar para ele recursos, desde a mais tenra idade, proteção, carinho, atenção, e prover as suas necessidades, para que depois ele dê para ele boa escola. Faça as tarefas com ele, participe na sua educação até que ele se torne bom profissional e o apoie para que ele possa se ressarcir perante a lei do desrespeito que ele projetou quando não considerou esses aspectos do antigo sócio quando lhe retirou os bens. Entretanto, como é que funciona a encarnação? Nenhum dos dois pode acessar o passado espiritual. Como é que esse pai ia conviver com esse filho se soubesse daquilo que eles andaram aprontando juntos? Como é que eles iam ter uma oportunidade de se amar, de se perdoar, de conviver bem? Se um lembrasse o que fez para o outro, um se sentindo devedor e o outro se sentindo cobrador, isso tornaria o relacionamento entre as partes extremamente difícil e mesmo improvável que daí se pudesse tirar o devido proveito evolutivo. Pelo contrário, se acessassem o passado espiritual, iam piorar, porque um ia cobrar e o outro ia se sentir cobrado, e um ia acabar injuriando ou desrespeitando o outro ou fazendo coisa pior. Nenhum dos dois pode lembrar, nem o pai quando reencarna e nem o filho quando vem como filho. E quando ele vem filho, se não tiver nenhum tipo de problema com a mãe, tende a não ter uma gestação perturbadora, porque em outros casos a mãe passa a ter muitos problemas, varia extremamente de humor, acima da média, porque tem oscilações hormonais muito graves por força do reencarnante, mas o problema é com o pai. Então, enquanto ele vem e começa o processo da gestação, já em desenvolvimento do projeto de encarnação que os favorece,
A mãe vai tendo uma gestação relativamente normal, mas o pai começa a ter certas sensações. Parece que ele não queria que ela engravidasse agora. E ela, não, convence de que não, que eles precisam ter filhos e assim vai. Quando esse menino nasce, o pai olha para o filho e pensa, não gostei muito desse menino, por que será? Por que será? Não pode lembrar. E na medida em que o menino vai crescendo, vai tendo certa reserva com o pai, tem medo do papai e não sabe por quê. Não consegue se sentir muito bem na presença dele, se sente bem na presença da mãe. Mesmo durante a gestação, quando o pai se aproximava, parece que o menino mexia. E a mãe achava que era coisa normal da gestação. Mas é porque é um espírito antigo que está sendo gerado no seu ventre. Porque foi assim que Deus fez a reencarnação na Terra. Ao mesmo tempo que aquele outro espírito antigo já encarnado, que é o seu pai, o seu antigo sócio, agora vai recebê-lo como filho. Qual é a proposta então? Que esse filho receba daquele pai tudo aquilo que lhe foi retirado, como também muito mais por amor. O amor, meus irmãos, não é uma matemática cuja equação bem resolvida sempre iguala a zero. O amor é infinitamente superior à matemática, porque o amor é a lei de Deus, e a lei de Deus é generosidade, é graça, é felicidade. Então, a lei de Deus vai dizer que o pai, de fato, deve ressarcir ao filho, o antigo sócio, aquilo que ele retirou, mas ele pode oferecer mais, porque isso é bom para os dois. E fica ali, se for bem observada essa questão, sedimentada a regeneração dos dois. Do obsessor, que se sentiu injuriado, e do obsediado, que é o antigo sócio usurpador. Esse é o critério geral de formação das famílias. Com relação às mulheres é a mesma coisa, nós só poderíamos citar outros casos. Problema de relacionamento, em outra encarnação, ela marcou rumo com o homem, dizendo, só vou ser feliz se casar com aquele. E aquele até começa a namorar com ela, mas de repente ele percebe que não é o melhor relacionamento, ele quer terminar. E ela não aceita. E ele bate o pé e termina. E ele acaba casando com outra. E quando ele casa com outra, essa aqui põe uma mágoa no coração e não perdoa mais. Ela está justificada? Não. Se ele tiver terminado o namoro de maneira digna. Mas como é que fica a situação dela? Ela não aceita, porque ainda não compreendeu a lei de Deus, não compreendeu que nós não temos autoridade uns sobre os outros. Deus só nos deu o poder de nós termos completo domínio, autocontrole e consequente autoridade, hegemonia sobre nós mesmos. Por misericórdia, ela é aceita desta mãe, que foi a verdadeira esposa, como filha. Por que essa mãe aceita? Porque ela deve? Não, é amor. É generosidade. E agora aquela filha vai ter que amar aquela mãe, porque é muito diferente. E vai amar mesmo, porque a mãe ama de maneira tão intensa a filha, que a filha acaba cedendo aos estímulos da mãe. E aquele pai que foi namorado em outra época, agora a recebe como filha e tem que amá-la como filha. Na encarnação, meus irmãos, meticulosamente a sua formação obedece a critérios do nosso passado espiritual, quase sempre aqui no planeta mesmo. Quando nós nos reencarnamos, é a consecução, é o andamento de um projeto que nos favorece. A encarnação, não importam as circunstâncias, seja a mais dramática que os senhores puderem conhecer em qualquer caso, seja a mais aparentemente favorável, não importa o que os senhores imaginam ou deixam de imaginar, porque saber mesmo como os outros vivem, nós não temos como saber porque são eles que vivem. Nós é que ficamos imaginando. Mas não importa o caso que os senhores imaginem, existe sempre um planejamento superior, mesmo que esse planejamento superior seja aquele planejamento fortuito, quase imediato, tendo em vista as necessidades evolutivas de cada um. Existem espíritos que reencarnam de maneira quase compulsória, ou seja, obrigatória. Por quê? Porque não adianta planejar nada para ele. Ele precisa das experiências mais básicas. Ele precisa, primeiro, sofrer o próprio drama por causa do que ele fez com ele mesmo. Não deixa de ser planejamento, não deixa de ser autorizado por Deus Pai Todo-Poderoso. E depois de reencarnado, tem que lidar com a própria realidade. E essa que a natureza desenha, lhe favorecendo mais aquisições. Como é que fica, então, a nossa convivência? Se nós cedemos dentro da família, com muita facilidade, a impaciência, se nós cedemos ao primeiro impulso de agressividade, se quando aquele irmão, aquela irmã, mesmo o pai ou a mãe, vem nos apoquentar a existência e nós já manifestamos uma total incapacidade de pelo menos frearmos a língua, a possibilidade de dar certo fica reduzida, fica comprometida.
Não vamos ser dramáticos, não fica perdida, mas fica altamente comprometida, porque nós não estamos aqui para nós dominarmos os outros, para nós moldarmos os outros de conformidade com os nossos caprichos. Nós aqui viemos para dominarmos-nos a nós mesmos, aos nossos impulsos inferiores. Quando vem aquele irmão difícil, ou mesmo uma pessoa que passou a vir, né, que convive agora conosco, sendo ele consanguíneo ou não, o conceito atual de família é este: todos que convivem debaixo do mesmo teto formam uma família. Não é mais só os consanguíneos, ou como a gente dizia antes, também aqueles que os pais adotam. Não é por ser adotado ou não, é por estar convivendo debaixo do mesmo teto. Passou a ser família. Então, a família deve funcionar de forma que o ensejo que ela produza para nós mesmos seja de nós primeiro nos conhecermos. Não, realmente eu sou impaciente. O problema não é o meu irmão. Não é ele que produz a minha impaciência. Ele me mostra que eu não sou paciente. Então eu não vou reagir mais mal com ele. Quando ele falar abobrinhas, coisas que não aproveitam por causa do seu próprio conflito, eu não revido com o mesmo conflito. Se ele me provoca sempre reações tão ruins, não está na hora de eu mostrar para ele que ele não consegue mais? Quando isso ocorre, quando nós mostramos que nós estamos nos modificando, as pessoas que estão acostumadas a nos perturbar ou nos disparar perturbação, ficam completamente perdidas e sem rumo, porque aquilo passou a ser o propósito de vida delas e agora elas não conseguem mais. E elas vão querer saber por que aquela pessoa, por que fulano de tal agora não quer mais brigar? Por que ele vive sorrindo? Parece que ele melhorou, está até prosperando. O que ele anda fazendo? Onde que ele anda frequentando? Será que é esse tal de espiritismo? E ele vai querer saber se o bem que o espiritismo fez para este pode também fazer o mesmo benefício para ele próprio. Os espíritas são muito vigiados, porque nós assumimos uma responsabilidade maior, a do domínio de nós mesmos. Então, na família é muito importante, quase que imprescindível, que nós saibamos primeiro frear a língua, não repetir amanhã os mesmos erros do mesmo jeito, por causa das mesmas razões que eu, infelizmente, demonstrei hoje. Eu posso, todas as noites, antes de dormir, fazer aquele autocritério de avaliação. Eu posso fazer uma autocrítica com coragem. Não tenho que pensar, considerando nesta autocrítica, o que o outro vai achar, porque o outro tem o seu drama. E nós não aceitaríamos que alguém colocasse mais carga sobre os nossos ombros. Então nós não colocamos sobre os ombros de ninguém, mas também não permitimos que venham nos onerar. E pensamos, o que eu fiz de bom hoje, de verdade? Mas também, onde é que eu posso melhorar? Uma coisa pelo menos. Quando o meu chefe se aproximou e usou aquelas palavras desrespeitosas, às vezes demonstrando impaciência, como que eu reagi? O que eu pensei? Será que eu criei mágoa? Amanhã eu vou fazer melhor e vou dar exemplo. Se ele quiser manifestar impaciência mais uma vez, eu vou pedir a Deus por ele, porque deve ser um doente, deve ser uma pessoa que está passando por dificuldades muito grandes e quer descontar naqueles que têm que prestar contas a ele. Se é com cônjuge, pelo menos evitar, na medida em que o cônjuge está se ajustando, que nós nos desajustemos junto, porque casamento são dois livre-arbítrios. Um livre-arbítrio tem que tomar a iniciativa do reajuste, do reequilíbrio e da reharmonização do casal. Se o problema é com os filhos, entender que os pais têm autoridade sobre os filhos. Esta autoridade, que é moral, lhes foi outorgada por Deus. Não devem se esquecer dessa autoridade, mas nunca, em hipótese alguma, transformá-la em agressividade, em violência ou em abuso. Mas energia bem dosada para mostrar aos filhos o melhor caminho para se tornar cidadão digno. Filho educado hoje, família saudável hoje, célula saudável para o organismo social amanhã. Criança que recebe boa referência dos pais hoje, cidadão útil amanhã. E um cidadão útil é tão importante. Pensem vocês num momento de extrema fragilidade. Por exemplo, se acomete uma doença. E vocês acabam parando na maca para serem operados por um médico. Que tipo de médico vocês gostariam? Um médico dedicado, honesto, fraterno, que tem palavras gentis? E que estudou e se preparou para isso?
Ou vocês gostariam apenas de um médico eficiente que só vê dinheiro e em cada paciente ele olha nos olhos e vê um cifrão em cada olho? Os dois são eficientes, mas qual vocês verdadeiramente prefeririam? Vocês não querem só o cidadão seco, artificializado e eficiente. Vocês querem a fraternidade, vocês querem a palavra que promove equilíbrio, harmonia e paz, aquela que nos desmonta, aquela que nos dá e transmite confiança, mas isso começa na família. Se a família está completamente desequilibrada, está na hora de fazer uma reavaliação. Se o problema na família chegou às raias do desequilíbrio, ao ponto de ninguém conseguir mais conversar, é necessário verdadeiramente considerar-se o perdão. Perdoar. Perdoe tudo o que você já sofreu. Perdoe tudo o que alguém já fez você sofrer. Perdoe os desrespeitos. Perdoe até os abusos. E passe a comunicar-se com equilíbrio. Você pode dizer, olha, eu te perdoo por tudo que aconteceu, eu queria passar uma borracha mesmo. Porque o termo original em grego, do termo que Jesus utilizou, se traduzindo para o português perdoar, é apieme. Calma que eu vou explicar. Em latim é demitere. Pelo latim vocês sabem o que Jesus quis dizer com perdão. Demitir, desligar, soltar. Jesus quer dizer, não olhe mais para o passado, deixe o passado passar e agora se comprometa com o bem. Não vale perdoar e continuar na mesma. Não vale, inclusive, perdoar e continuar aceitando o abuso. E conversem. Sem perdão não há diálogo. Porque sem perdão é vingança, é revide. É sempre um tentando tirar vantagem do outro. Ou em determinado momento, ele próprio passar a ser o agressor, porque se sentiu agredido e nada mais justo na cabeça de uma pessoa que não está bem, que ela tem o direito de cometer justiça. Mas a justiça é algo que já funciona pela própria lei. E Deus não nos deu esse papel quando nos deu a oportunidade da encarnação. Se o perdão chegar, podem ter certeza, estão abertas as portas para o equilíbrio, para a convivência, para a paz. Conversar e expressar-se com clareza. Gosto disso, não gosto daquilo. Não gosto que me digam isso, não gosto que façam comigo aquilo. Dentro da família nós temos essa liberdade, desde que haja respeito. Sem perdão não há respeito. Então perdoemos primeiro e dialoguemos depois. O outro vai dizer, nossa, mas eu não sabia que você não gostava. Pois agora sabe. E ele vai dizer, então também não gosto que você faça isso. Ele, pois eu me comprometo a nunca mais fazer. E se um dia eu errar de novo com você, eu já peço perdão, porque ainda sou fraco. Reconheço que eu preciso me equilibrar mais. Somente essa conversa fraterna já pode promover verdadeiras harmonias no lar. Por que essa harmonia, então, muitas vezes não se estabelece? Porque nós esquecemos o endereço do perdão. E como nós desistimos uns dos outros, fica amplo e estabelecido o espaço para a influência de espíritos desequilibrados, que têm queixas a nosso respeito e que estão muito interessados na desintegração da nossa família. Quando a família é unida, fraterna e coesa, com toda certeza existe diálogo e compreensão, porque houve perdão. Quando a família está se desintegrando, o perdão é a solução. O conceito de perdão é que é tão deturpado. Quem perdoa faz um bem a si mesmo. Não é assunto de agora, não posso me estender, mas perdoar vem do latim perdonare, significa dar através. As pessoas pensam que o outro não merece perdão. Você tem que pensar em se você merece ser objeto do perdão. Você merece a glória de amar. Converse com Deus e diga, me dê forças para perdoar meu irmão. E Deus vai dizer, então receba a graça, porque através de você eu quero que a minha graça chegue até ele. Por isso que perdoar significa dar através, perdonare em latim. Quando você perdoa, não é você que dá, é você que recebe. Deus dá através de você, então é Deus que dá. E como nós só podemos receber de Deus, quando nós perdoamos na família, nós estabelecemos a presença de Deus pela nossa própria vontade, porque Deus nos deu livre-arbítrio e não vai se impor em família alguma. A presença de Deus é a presença da pura pureza da lei, do seu amor, da sua graça, é a base da felicidade. E todos os problemas passam a ser perfeitamente solucionáveis. Todas as dificuldades de relacionamento passam a ser perfeitamente
superáveis, e nós descobrimos muitas vezes que tínhamos um tesouro, outro tesouro, vários tesouros debaixo do mesmo teto, mas não tínhamos ainda uma visão clara o suficiente para identificar esse tesouro e valorizar. Transformar um aparente inimigo num amigo de verdade é um tesouro para sempre. Por isso que o mestre diz, se ele compreender e aceitar que ele cometeu injúria contra vós, terás ganhado o vosso irmão. E poderás conviver bem com ele e descobrirás que, a rigor, todo filho de Deus é um Deus Filho enfaixado. Nós precisamos acessar essa divindade no próximo. E precisamos primeiro amar ao Pai. Quem ama a Deus, ama o próximo. Porque quem ama a Deus, o Pai, imediatamente reconhece a presença do Pai em todos os seus filhos. E ao mesmo tempo, como disse o Divino Mestre, se diz que ama o seu pai e aborrece o seu irmão, por isso é mentiroso. A maioria das famílias nesse planeta padece muitos desequilíbrios porque se esqueceu de conversar com Deus e, consequentemente, não se colocou receptiva à graça do perdão para beneficiar os seus familiares, o seu agrupamento nuclear com a sua divina e eterna graça. Perdoemos, meus irmãos, incondicionalmente. Perdoemos 7 vezes, o número da mística perfeita. Mas, mais do que sugeriu Pedro, na linguagem de Jesus, 70 vezes, 7 vezes. Perdoar, até que nós sejamos instrumento do perdão de Deus. E nós vamos descobrir que a família tem solução. E que Deus nunca permitiria um problema grande o suficiente na família que nós não pudéssemos resolver. E que tudo aquilo que chega para nós pode ser a voz de Deus, travestida naquela crítica desagradável que nós não queremos ouvir. Faltava humildade para nós reconhecermos. Ele me apontou o dedo, ele me falou algo de desagradável, mas será que no fundo ele não está certo? Será que não existe aí uma lição que eu preciso aprender? Algo que eu preciso assimilar? E vocês podem ter certeza que a família vai melhorar, que ela vai recuperar o equilíbrio e todos vão poder conviver bem. Como é bom conviver bem! Como é bom estar em paz com a família, como nós descobrimos que nós dependemos uns dos outros e nós devemos dependermos uns dos outros, mas é uma dependência fraterna, que parte do nosso desejo de nós sermos úteis, generosos, amorosos. Pensemos, meus irmãos, no quanto é importante nós estarmos bem primeiro na família, porque aí nós poderemos estar bem com a sociedade. Mas, se nós insistirmos numa convivência de desequilíbrio ou de desarmonia, como é que vão ser os nossos próprios familiares quando nós, em nos casando e tendo filhos, formarmos a nossa própria? Nós vamos lembrar do que nós não resolvemos lá atrás. Então vamos resolver agora, e é muito simples. Gestos de bondade, de paciência e de compreensão. E acima de tudo, a graça de Deus e o seu perdão. Muita paz a todos os senhores. Eu me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Fico muito feliz em poder conversar com todos vocês. Fiquem com Deus e estejam em paz. Nosso muito obrigado ao nosso irmão Emerson por tão esclarecedores ensinamentos. E nesse instante, meus irmãos, agora nós passaremos para a leitura do livro Vinha de Luz, leitura que nós estamos fazendo em nossas reuniões virtuais. E a leitura da noite de hoje é do capítulo 6, e o título do livro Vinha de Luz, e o título é Multidões. É pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Multidões. Tenho compaixão da multidão. Jesus, Marcos 8:2. Os espíritos verdadeiramente educados representam, em todos os tempos, grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum
ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta um povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Olha que beleza de ensinamento, né, meus irmãos? Pois bem, meus irmãos, nesse instante nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para tanto nós contamos com a colaboração da nossa irmã Helena, que nós passamos nesse instante a palavra. É com você, Helena. Amado Mestre Jesus, Pai de nossas almas, de nossa vida, vem em nosso favor nesta hora, auxiliar os teus ensinamentos e nos guia para os desígnios divinos. Jesus Cristo, vós que sois adorado no céu e na terra, todo o tempo e toda hora, sois a compaixão e a própria misericórdia. Amai o justo, tem piedade dos pecadores, chamai todos os homens à salvação e prometei bem futuros. Colhei a nossa oração desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai de todo mal. Sobre o poder, o reino e a glória para todo sempre. Pedimos a edificação das águas, que Jesus coloca nesta água o remédio certo para a nossa saúde, que seja um bálsamo salutar. Senhor Jesus, mais uma vez nós pedimos a tua proteção divina, pedindo a proteção para os nossos lares, para a nossa nação. Que Jesus, Mãe Santíssima, nos cubra com seu manto sagrado, que nos abençoe, nos protege e nos ilumina hoje e sempre. Que assim seja. Nossos agradecimentos à nossa querida irmã Helena por esse trabalho que ela desenvolve tão bem. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma reunião pública do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e nós queremos agradecer a Jesus por tantas oportunidades de aprendizado que estamos tendo, agradecer a espiritualidade maior que com certeza se fez e se faz presente em todas as nossas reuniões, agradecer a presença de todos e desejar aos irmãos uma boa noite, uma boa semana na paz de Jesus. E para finalizar os nossos trabalhos, nós vamos convidar a nossa irmã William Meire para fazer a prece final dos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos. Boa noite, amigos. É chegado o final da reunião da noite. Então vamos fazer a nossa prece final. Vamos todos nós
elevar os nossos pensamentos até o alto, agradecer a espiritualidade amiga que nos assistiu nesta reunião, agradecer a assistência necessária no nosso dia a dia, agradecer pela nossa saúde, enfim, Senhor, agradecer por tudo. Queremos também pedir, Senhor, para que nos abençoe, que abençoe nossos lares, para que abençoe nossos familiares, nossos amigos, que abençoe nossos irmãos que estão em hospitais, que estão em abrigos sozinhos, nossos irmãos trabalhadores da saúde, nossos irmãos, Senhor, que estão nas prisões. Queremos em especial pedir, Senhor, pelo nosso planeta. Pedir para que nós possamos receber, continuar recebendo, Senhor, a assistência necessária nesse momento tão sensível, nesse momento tão difícil. Que todos nós, Senhor, possamos fortalecer nossa fé em Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja.